Brasil e suas 16 associadas, por meio de carta aberta, manifestaram repúdio em relação à atitude do governo de São Paulo de taxar via decreto não só as operações internas em 4,14% de ICMS, como também de elevar a carga tributária para o trânsito interestadual de produtos. De acordo com a entidade, a medida prejudica diversas unidades da federação e viola acordos firmados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária. De acordo com a associação, a medida tem o intuito de levar para o prato da população o peso da ineficiência do serviço público e da falta de habilidade do Executivo e do Legislativo de encontrarem caminhos que tirem o Estado da crise em que se encontra. A entidade também alertou para a possibilidade dos reflexos da taxação se estenderem para outros estados. No documento, a ProSoja explica que, ao ignorar os convênios firmados no CONFAS, a reforma transfere a responsabilidade pela recuperação fiscal de São Paulo, principalmente para os estados exportadores, que exercem papel fundamental para a estabilidade da moeda. Além disso, geram superávites para a balança comercial, podendo causar um efeito em cascata, já que os estados que adquirem os insumos ficam responsáveis pela restituição de eventuais acúmulos de créditos tributários. Para finalizar, manifestaram total apoio à ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Fiesp junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo e convocaram a sociedade para reprovar condutas desta natureza. Em São Paulo, a ProSoja já se organiza para evitar prejuízos com o decreto assinado pelo governador João Dória. A medida impacta diretamente no custo de produção de soja e de milho. Além disso, os preços devem ser repassados para as indústrias. A repórter Flávia Macedo está em Ituverava, interior do estado, e conversou com o presidente da entidade. Vamos ver. Boa noite a todos que acompanham o Rural Notícias. Pois é, a informação dessa nova taxação de ICMS para insumos agrícolas trouxe bastante preocupação para os produtores de soja. A soja produzida aqui no estado, a maior parte dela fica na agroindústria, então esse valor pode ser repassado também para as indústrias e ainda essa conta ser cobrada lá na outra ponta no consumidor final. Então, para falar sobre esse assunto, eu converso com o Guilherme Chavaglia, que é presidente do Sindicato Rural aqui de Ituverava. Guilherme, pensando nesse sentido, né, é uma preocupação ainda maior nessa outra ponta que pode afetar também a agroindústria. Essa conta vai fechar onde? Quem que vai pagar essa diferença do imposto? Boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. Exatamente. Essa conta começa nos insumos, parte para a agroindústria, o produtor rural vai ficar com a maior fatia e o consumidor final também. Então, isso é muito negativo, um momento muito inoportuno também, e nós estamos com uma recuperação boa no agro e não era para dar mais incentivo, e não essa tributação do sindicato nos reclamar, e assim como a agroindústria já está reclamando. Além do clima, que deve prejudicar a janela de plantio e, consequentemente, trazer uma perda na produtividade, ainda tem esse cenário com a nova taxação de ICMS para insumos agrícolas, que vai impactar no custo de produção. Para falar um pouquinho, então, sobre esse assunto, eu converso com o Gustavo Chavaglia, que é presidente da ProSoja do estado de São Paulo. Gustavo, como se não bastasse, né, os prejuízos com o clima, que não se tem controle, ainda esse ICMS pode prejudicar ainda mais e até desmotivar o produtor do milho safrinha. Boa noite. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos. Exatamente. As dificuldades esse ano, pela irregularidade climática, já transfere ao produtor um desafio enorme em implantação da soja, que vai gerar a janela ideal ou menos ideal para o milho safrinha. Consequentemente, o produtor, tendo que ter uma habilidade muito grande para a implantação do milho safrinha, se vê agora onerado por tributação. De forma que você tem o seguinte: será que eu vou investir? Será que eu vou conseguir produzir? Já é tão caro implantar uma lavoura de milho, na janela apertada, porque atrasou a soja, atrasa o milho. Por que eu vou plantar se eu tenho uma tributação alta? Então, o produtor se pergunta, diminui o investimento, isso traz menor produtividade, consequentemente vai impactar nas granjas de suínos, de aves, consequentemente no consumidor final, na gôndola do supermercado. Então é uma medida que vem num momento inoportuno atrapalhar totalmente a vida do produtor rural, pensando principalmente no milho safrinha, safra 2020-21.
Obrigada, Gustavo, pelas suas informações. Eu fico por aqui e vou voltar agora com vocês aí do estúdio do Rural Notícias. Boa noite. Boa noite para você também, Flávia.